Olá a todos. Hoje nós vamos falar a aula de hoje é sobre a Revolução Farroupilha, a partir do texto da Sandra Jatahy Pesavento, a quem eu tenho orgulho de dizer que foi, sempre tenho orgulho de dizer que foi minha orientanda do mestrado, lá no Propur, em Porto Alegre. O texto dela é a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. Tá? Bom, ela vai começar destacando, né, no texto, como a Revolução Farroupilha com a ideia de um mito, o mito da Revolução Farroupilha. Tá? O mito da bravura, né, o mito das tendências libertárias, o mito da altivez, da coragem, do desprendimento, então, dessa figura do gaúcho. Tá? O mito da democracia dos pampas, que não tinha, havia uma ausência de classes, o mito do centauro dos pampas, né, essa figura épica, que legitima, na verdade, o sistema agropastoril típico do período. Tá? Ela vai dizer que isso é uma reconstrução idealizada deste período histórico, tá? Que muito mais fala do presente do que do passado. Tá? Um mito construído a partir dos anos 30, então, já no período Getúlio Vargas, onde se buscou uma identidade nacional, se construiu uma identidade nacional no sentido de que qual era a formação, então, do brasileiro, formado por uma série de de culturas regionais. Tá? E que foi resgatada muito, assim, fortemente, então, durante todos os anos 30, 1930, né, até o final dos anos 80, no Sesc Centenário da Revolução Farroupilha, no que ela fala que foi um escapismo nostálgico, um saudosismo de um passado em que o Rio Grande do Sul era rebelde e afirmou sua autonomia. Ou seja, então, a ideia de se construir o mito do gaúcho, né, esse corajoso, guerreiro, aguerrido, bravo, tá? Na verdade, é um olhar sobre um passado que, segundo ela, né, não era um passado que tivesse ocorrido desta forma. Então, é uma construção de um passado. Bom, quais são essa ideia assim, inicial, né, que se formou o estado do Rio Grande do Sul, a gente já viu na aula passada, e a gente retoma um pouquinho agora, tá? Dos índios, do gado, do contrabando, o que ela chama de uma sociedade militarizada dos senhores de terra, gado e escravizados. Tá? Então, uma democracia dos pampas como uma reconstrução idílica, né, do passado. Uma visão, na verdade, dos próprios agropecuaristas sobre si mesmo. Lidas campeiras e guerra ombro a ombro. Então, como os proprietários, os senhores de terra, ou proprietários de terra, estariam lutando ombro a ombro na frente de batalha. Tá? O que não necessariamente ocorria desta forma, não que não pudesse ocorrer. Tá? Mas a valorização desse tipo de ação é o que é mais importante. Uma superioridade inata do patrão, a ideia de que o patrão ele não era patrão por ser o proprietário, mas ele era patrão porque ele tinha um conhecimento melhor do que os demais. Tá? E que ele tratava os subordinados com tolerância e bondade. A ideia de uma dominação natural. Entende? Então, uma ideia de que somos estamos no mesmo ambiente, somos
atravessados pelas mesmas dificuldades e as enfrentamos do mesmo modo, como irmãos. O que esmainece, né, essa ideia de haver um fosso que separava quem era proprietário de terra e quem não era. A ideia de que no Sul, essa bipolaridade social na estância, ela não era tão marcada. Né? Então, uma diferença que só vai aparecer lá nas charqueadas, aonde aí sim, então o charqueador, que tem detém, né, toda essa atividade de salga da carne, e os escravizados, que é o que colocam realmente a mão na massa. Tá? Um recrutamento constante, né? Ou seja, um estado permanente de guerra. Né? Então, o jovem ele era formado para esse tipo de atividade, ou seja, ele já era formado para a guerra. Né? Então, ele já sabia pegar em arma, já sabia lutar. Tá? Fortaleceu a ideia, isso fortaleceu a ideia de hierarquia, ou seja, de obediência, então, tanto na questão familiar quanto fora dela, e da disciplina. Uma sociedade que militarizou os hábitos e fez do autoritarismo uma prática cotidiana. Então, as raízes do Rio Grande do Sul, muito fortemente, como embasadas nesse autoritarismo, nessa disciplina, nessa hierarquia. Tá? E isso, segundo a autora, vai ter forte influência posteriormente, nas gerações vindouras. Tá? Pelotas se diferencia com o refinamento dos hábitos. Tá? A gente vai ver em aulas seguintes essa questão das charqueadas, consumo de gêneros importados e o que chamava de purgatório dos escravizados, tá? Dos negros que trabalhavam, então, nessas charqueadas. Bom, como é que é o modus vivendi colonial? Então, o Rio Grande do Sul é um permanente estado de alerta, por ser uma zona fronteiriça, como a gente viu na aula passada, sempre é atravessada por invasões castelhanas ou invasões portuguesas, né, brasileiras, em território espanhol. Então, essa luta constante. Tá? Uma fonte de abastecimento interno, porque ela também é uma área, então, ao fornecer o gado, né, a carne, o charque, tá? Primeiro o gado em pé, a gente já viu, depois o charque, e uma defesa fronteiriça. Então, o Rio Grande do Sul, ele se torna a zona fronteiriça de litígio, é onde os impérios espanhol e português se encontram. Tá? Os estancieiros, eles são como que chefes de fronteira. Eles detêm, eles se apropriam militarmente da segurança dessa região e assim são tidos. Tá? Eles recebem cargos que consolidam o seu poder econômico. Essa situação ela vai gerar ao mesmo tempo, uma subordinação econômica e política em relação ao Rio de Janeiro, tá? Mas também permite elementos de barganha. Tá? Afinal, um Estado tão militarizado, um Estado que detém um poder bélico, mesmo que dividido de forma pulverizada, né? Ele é um Estado que deve ser respeitado. Por quê? Porque ele tem tropas, ele tem armas. Né? Então, e isso é sempre uma constante. Então, essas armas, essas tropas não são usadas não somente em defesa do território brasileiro, como também em defesa dos próprios interesses desses proprietários de terra. Tá? Então, e que barganhavam isso junto à coroa, junto ao Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul, ele dependia do mercado interno, né? Assim, por exemplo, de São Paulo, do café,
Aliás, São Paulo, que plantava café, né? Então São Paulo como uma zona cafeicultora, dependia do Rio Grande do Sul para abastecimento dos escravizados. Tá? Então, essa carne, primeiro então como gado em pé, depois como charqueadas, ela vai ser fundamental, então, servir de alimentação para essa população que trabalhava nos cafezais. Os cafeicultores, eles manipulavam muito fortemente a política econômica em seu benefício. Então, eles tinham forte influência no Rio de Janeiro, né? E isso vai fazer com que eles consigam, com que a coroa, à medida em que o charque, por exemplo, se elevava de preço, a coroa autorizava a importação do charque uruguaio, que era de melhor qualidade e mais barato. Por quê? Por uma questão de tecnologia, primeiro, mas também pela abundância e pelas terras férteis, né, dos pampas uruguaios. Além disso, o Rio Grande do Sul pagava, os charqueadores, né, pagavam impostos muito altos no sal, que servia para fazer o charque, né, que era o grande produto para fazer o charque, para salgar a carne. Esse centralismo monárquico, ele se revelava, por exemplo, através da nomeação de interventores e também da implementação de uma política de colonização das terras rio-grandenses. Por exemplo, em 1824 começa a colonização alemã no Rio Grande do Sul. São Leopoldo, depois o Vale do Caí, Vale dos Sinos, Vale do Caí. Isso nós vamos ter uma aula específica para tratar da colonização, né? E que ela foi extremamente importante para o futuro do Rio Grande do Sul. Tá? Essa colonização, ela foi uma forma também de contrapor a política local, né, daqueles que detinham o poder. Então, dos estancieiros, charqueadores, comerciantes portugueses, começa a expandir, então, essas colonizações, e isso, num segundo momento, essas pessoas que ali vinham, elas acabam também tendo uma forte influência na política local. Outra questão que aponta no texto é uma exclusão dos chefes locais das decisões nacionais. Eles acabavam muito restritos às decisões regionais. Tá? Conselhos que tinham atribuições meramente reivindicatórias, né? E alguns políticos colocados, então, à frente, então, dessas comunidades, né, desses municípios que estavam crescendo no Rio Grande do Sul, esses políticos eram ligados, eles só eram nomeados porque tinham forte ligação com o poder nacional. Né? Então, vejam vocês que há uma questão aí muito importante. Né? Os moradores locais, eles reivindicavam, mas as decisões eram por alguém eram feitas por alguém que foi nomeado pelo poder central. E isso causava um grande descontentamento. Tá? Alguns atenuantes. Uma prosperidade econômica muito forte. Né? Então, o Rio Grande do Sul ele passou a ser um estado assim com bastante, como é que se diz, influência econômica no Brasil, tá? E um prestígio das forças militares locais. Como eu falei, quem tem arma, quem tem pessoas, né? Guerreiros, quem tem soldados treinados, tem um prestígio. Em 1828 ocorreu a independência do Uruguai, né, da província cisplatina. E isso implicou em severas perdas para o Rio Grande do Sul, porque muitas famílias elas tinham terras e gados no Uruguai, nessa região que hoje é o Uruguai. E elas faziam um comércio muito forte,
vamos dizer assim, uma flexibilização, né, ilegal. Né? Então, por exemplo, se o charque, o preço do charque estava bom no Rio Grande do Sul, ou no Império Português, né? Então se trazia o boi do lado das terras. Por exemplo, eu tenho terras tanto no Rio Grande do Sul, que é o lado português, quanto no lado espanhol, ali no Uruguai. Bom, se o preço está bom no Rio Grande do Sul, eu trago o boi, atravesso a fronteira ilegalmente, faço o charque, eu mando o gado em pé. Se está bom o preço do charque no Uruguai, eu levo de volta ou pego os que eu tenho aqui e levo para o Uruguai e ali eu exporto. Né? Então, essa ida e vinda, ela era comum. Com a independência do Uruguai, isso, de certa forma, interrompeu esse ciclo e causou um grande descontentamento, né, desses proprietários de ambos os lados. Tá? Nisso foi, de certa forma, anulado as condições de barganha, tá? E começou um sentimento generalizado de opressão do Rio Grande do Sul pela corte. Tá? E aí acabou com uma insatisfação generalizada. Bom, quando é que se deflagra a revolta farroupilha? Né? Com as eclosões de rebeliões provinciais, tá? Em todo o Brasil, não só no Rio Grande do Sul, marcadas por ideias federativas e republicanas. Então, federativas. Os estados da federação tinham que ter uma maior força política e uma menor concentração desse poder na mão do imperador. Tá? E a questão de não se queria mais, então, um imperador, né? Que se queria um poder eleito, não necessariamente por toda a população, mas por aqueles que detinham um certo poder econômico. Então, eles queriam fazer esse tipo de influência maior na política. Tá? O Bento Gonçalves, ele é tido como um herói, né? Mas ele também é um representante desse poder militar e dos estancieiros. Ele lutou contra o Artigas, lá no Uruguai, que queria distribuir terras aos menos favorecidos. Tá? Ocorreu um atrito entre o Bento Gonçalves e o presidente da província, e isso deflagrou, de certa forma, o conflito em 20 de setembro de 1835, em Porto Alegre, tá? Com a tentativa de invasão. Tá? Nessa invasão de Porto Alegre, se solicitou um novo presidente da província que atendesse os interesses dos estancieiros ou que levaria à separação do Rio Grande do Sul. Então, quais os interesses envolvidos? Estancieiros, charqueadores, comerciantes, representantes políticos. E a pionada, como é que fica? Fica ali, né? A guerra já é algo cotidiano, então uma guerra mais, uma guerra menos, né? É algo do dia a dia dessa população. Tá? Bom, então, de 1835 a 1839, teve um forte avanço das forças farroupilhas, com a ocupação de Piratini, Rio Pardo e Pelotas, a vitória em Seival em 1868 e a proclamação da República Rio-Grandense. Mas logo, a perda de Porto Alegre e a prisão e fuga de Bento Gonçalves, que é levado para Bahia, né, e colocado numa prisão. Em Santa Catarina ocorreu também revolta parecida, com o Garibaldi, né, e o Davi Canabarro, que proclamam a República Juliana. Tá? Há um endosso seletivo de ideais liberais europeus, adaptados aos interesses locais. Então, essa ideia de conotação federativa e republicana. Qual que é a ideia? Eu absorvo esses ideais oriundos da Revolução Francesa, né, de pouco tempo antes, 1789, né, da exclusão, vamos dizer assim, desse poder ditatorial do imperador,
eu coloco no seu lugar alguém eleito, né? Só que, claro, adaptado aos ideais locais. Então, essa eleição ela não é geral e restrita, não. Ela, para quem sabe ler, a população que sabe ler é extremamente pouco representativa, em termos numéricos, em termos populacionais, mas é o que detém a maior parcela do poder econômico e, portanto, daí político. Tá? Então, a elaboração de leis e a separação de poderes e liberdade e direitos individuais da Revolução Francesa, mas que é só dado aos homens livres, aos proprietários de terras. Em 1843, há um declínio, vamos dizer assim, dessas lutas, dessas invasões, ocupações e permanência do poder, então, né? Aos poucos começam a ocorrer cisões entre os chefes farrapos, aos poucos também o império ele debelou as demais revoltas no Nordeste, e Norte e Nordeste, ele se volta com todo o seu poderio contra o Rio Grande do Sul, contra ali a República Juliana, né? E depois contra a República Rio-Grandense. Tá? Bom, isso vai demandar então a paz honrosa, que é o Tratado de Ponte Verde, que é assinado em Dom Pedrito em 28 de fevereiro de 1845, então é uma guerra que dura 10 anos. Tá? Entre as condições, direito de escolher o presidente da província, ou seja, como se fosse hoje a figura do governador. Dívidas da República Rio-Grandense são pagas pelo Império, né? Porque numa guerra se fazia isso. Por exemplo, tu precisava alimentar as tropas, tu chegava numa instância, confiscava 10, 12, 15 bois e tu dava uma nota promissória, algo parecido para o estancieiro e dizer, olha, isso vale os 10, 12 bois. Tá? Então, essas dívidas que foram feitas durante a guerra, o Império assumiu. Os generais farrapos passaram para o exército, né, com a sua respectiva categoria militar, um direito de propriedade e segurança individual, então foi pleiteado, né? Os prisioneiros que tinham sido feitos pelo Império, e ambos os lados, né, foram soltos, e a elevação de 25% do imposto ao charque platino, ou seja, então a questão central que tinha desencadeado a guerra, que era o charque, né, que era essas questões econômicas de imposto do sal, imposto do charque, então elas foram equacionadas. Tá? E a liberdade aos escravizados que haviam lutado. Mas aí existem episódios muito tenebrosos, vamos dizer assim, na nossa história, como a Batalha dos Porongos, né, que vocês podem pesquisar em vídeos, é bastante farta hoje em dia. O apoio militar, ou seja, o Império ele tinha uma ideia de fazer uma paz honrosa e acabar com essa luta do Rio Grande do Sul, pois ele tinha um objetivo, que era usar as tropas do Rio Grande do Sul, essas tropas farrapas, no apoio, né, no combate aos conflitos contra o Uruguai e contra a Argentina. Ou seja, se unir internamente contra um inimigo externo. Tá? E vai ser bem sucedido, né, essa questão. Tá? Bom, algumas conclusões que a autora chega. O setor agropecuário no Rio Grande do Sul ainda tem um papel muito relevante na economia. Tá? Então, essa questão da permanência da economia do gado, não mais do charque, né, que teve uma substituição pela economia dos embutidos. Um discurso ainda muito presente da necessidade de se alterar as relações de poder. Nós ainda temos no Brasil uma questão uma concentração de poder no governo federal, né, em Brasília.
Então, os recursos vão a Brasília, voltam para os estados. Tá? Então, há sempre um discurso assim de melhorar o pacto federativo, isso está até hoje, né? E uma premência de atos emancipatórios. Agora diminui um pouco, mas sempre tem alguém no Rio Grande do Sul, né, que levanta a bandeira da emancipação. Vamos fazer um plebiscito. Só que o plebiscito ele é proibido. Né? Qualquer plebiscito que proponha-se a separar um estado da federação, ele é proibido, tá? Por lei. Então, não há possibilidade, na atual conjuntura política, de se fazer movimentos de separação. Inclusive, os líderes, alguns são presos, né? E depois, claro, soltos, mas fazem, eles respondem processos. Tá bom? Bom, tem aí o texto, a questão, né, para vocês responderem, que pede assim, quais fatores que fizeram eclodir a revolta farroupilha. Tá? Então, o que é certo e errado? Baixo imposto do sal importado e alto imposto ao charque uruguaio, certo, errado. Nomeação de interventores externos no Rio Grande do Sul e política de colonização, excluindo os chefes locais das decisões. Está correto, incorreto? E a independência da província cisplatina, atual Uruguai, onde muitos lusos brasileiros possuíam instâncias. Tá bom? Bom estudo, tem, além do texto de apoio, tem vídeos e vários outros materiais que é possível buscar. Um abraço a todos.